Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 537. Nós estamos falando da influência dos espíritos nos fenômenos naturais, tempestades, terremotos, esse tipo de coisa. Vamos lá. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, dizer que os espíritos não interferem diretamente nas atividades do planeta, né, nos fenômenos atmosféricos, nos terremotos, é uma coisa que a gente não pode afirmar. Mas dizer também que são deuses que, a bel prazer, vão comandar tudo isso, também não dá para afirmar. Dentro do nosso conhecimento, o que dá para a gente afirmar é que Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, construiu essa estrutura universal para que pudéssemos, através dela, vivenciar experiências e evoluir. Então, nada acontece sem que seja sua vontade. Se há espíritos que são comandados pela divindade para realizar este ou aquele fenômeno, isso nós ainda não temos o conhecimento suficiente para saber, mas sabemos que não existe o acaso. Né? Não foi por acaso que uma placa tectônica se esfregou na outra, que gerou um tsunami que realizou a desencarnação de mais de 200 mil pessoas na Indonésia. Não foi o acaso. Tudo tem uma razão de ser. Né? Não existe efeito sem causa. E a causa é Deus. Então a gente tem que confiar que tudo é relacionado com a misericórdia e com a justiça do Pai. 537A. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Então não tem o senhor dos terremotos que fica lá dentro da terra e esperando a instrução ou a ordem para gerar um terremoto aqui ou ali. Não é assim. Os espíritos têm as suas vidas no plano espiritual e ele convive conosco. Então, por exemplo, o livro Nosso Lar descreve uma cidade magnífica, com diversos prédios administrativos, jardins, grandes avenidas, lagos, anfiteatros onde se realizam festas e muitos eventos, teatros onde há palestras, né? Tudo isso está descrito ali no livro Nosso Lar. E, pelas informações, essa colônia fica sobre o Rio de Janeiro. Então, ela está sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas não pode ser notada, porque ela está numa dimensão diferente. Então, o plano espiritual, ele está ligado conosco, convivemos com ele, mas ele não tem as mesmas características do plano material. Então, é possível que duas situações distintas ocorram no mesmo espaço em planos distintos, como é a colônia Nosso Lar. Ninguém nunca ouviu dizer que um avião teve que desviar do prédio da governadoria, ou que teve um pouso forçado, ou que um balão bateu na colônia Nosso Lar. Por quê? Porque ela está num outro plano e o físico não interage diretamente. Então, assim, os espíritos que regem os caminhos da Terra, as transformações, a evolução do planeta, eles não precisam estar morando dentro dela. Eles vão estar próximos ou simplesmente irradiar seus pensamentos para que ocorram os fenômenos sempre de acordo com a vontade de Deus. 538.
Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram? Então, assim, são pessoas privilegiadas, anjos, demônios? Não. Deus criou todos nós simples e ignorantes. De acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos participando da construção do universo como coartífices, né? Deus é a causa primeira, mas nós somos seus instrumentos. Então, espíritos inferiores ainda, primitivos, são utilizados em determinadas circunstâncias. Então, aqueles que o serão, né? Então, espíritos que ainda não reencarnaram, não encarnaram no hominal, mas que estão em formação, eles são instrumentos. Ou que o foram, são espíritos que já passaram pela matéria e mais evoluídos vão servir como instrumentos também. Então, tudo isso está nos desígnios do Pai. E a gente não tem esse alcance, né, para determinar é dessa forma ou daquela forma. O que nós precisamos é ter confiança de que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso, e que as coisas acontecem segundo as nossas possibilidades de evolução. 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Então, aquilo que a gente disse na questão anterior. Espíritos primitivos vão executar tarefas. Espíritos que já passaram pela evolução, que têm um conhecimento, vão comandar essas atividades de uma forma que a vontade do Pai seja respeitada, sempre por leis perfeitas e imutáveis, com as quais ele rege todo o universo. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? Reúnem-se em massa inumeráveis. Então, mais uma vez, não temos como definir exatamente quais são os desígnios, quais são os caminhos. O que nós sabemos é que existe uma ação direta da vontade do espírito na transformação da matéria. Isso a gente já estudou em questões anteriores. E é necessário que haja essas energias para que os fenômenos ocorram, mas sempre dentro de um plano, sempre respeitando a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei do trabalho. Tudo está sob a regência do Pai. Apesar dos espíritos terem, como foi dito, união para realizar fenômenos, então uma grande quantidade de espíritos consegue realizar certos fenômenos, isso só vai acontecer se for permitido por Deus. Não podemos esquecer isso. Nós temos a nossa liberdade de agir, mas temos que corresponder pelas nossas responsabilidades. E tudo está relacionado com o nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluído nós formos, menos materiais, menos materializados, mais libertos para o conhecimento e a ação sobre a matéria. Quanto mais inferiores, quanto mais embrutecidos são os espíritos, mais limitadas são as suas ações, justamente pelo perispírito ou pelo corpo material. Então, existe um comando, existe uma ordem, né? Nada acontece por acaso. Deus está presente em todos os lugares. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial
e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então é bem isso que a gente estava dizendo antes. As ações elas são relacionadas com o grau evolutivo. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua liberdade, maior a consciência dos seus atos. Quanto mais animalizado, embrutecido ou mais jovem, vamos dizer assim, né? Mais simples e ignorante, mais limitadas são as suas ações. Então ele realiza coisas sem saber que faz parte de todo um processo. O exemplo que ele dá são dos seres marinhos que vão se aglomerando, né, em recifes e acabam formando ilhas, modificando a aparência. Então, aquilo aconteceu por acaso? Não, é um berço de vida. Formas de vida vão se alimentar, vão ter necessidade daquela região, daquela forma. Então, tudo se encadeia num processo, num plano para a nossa evolução. E nós vamos ter maior ou menor consciência disso, da nossa participação, de acordo com o nosso grau evolutivo. Quanto mais desmaterializados, maior o acesso ao conhecimento, maior a nossa ação sobre a natureza. Bem, nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, vamos ver o assunto os espíritos durante os combates. E aí, a partir da questão 541. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que somos seres ainda limitados, que estamos iniciando a nossa evolução e, por isso, temos dificuldade de compreender plenamente todos os fenômenos que nos cercam. Mas nós temos uma convicção: Deus existe, Ele é bom, é justo e misericordioso. Então, sob a sua égide, nós temos a convicção que um dia poderemos alcançar a perfeição e vamos compreender então tudo aquilo que nos cerca. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.